Pessoal, olá a todos. Eu sou o professor João Ricardo Kozak, psicólogo do esporte, presidente da Associação Paulista da Psicologia do Esporte. E hoje eu estou aqui para falar sobre um tema que vem atraindo aí a atenção e provocando também bastante debate nas redes e principalmente no campo esportivo, que é inteligência espiritual. A gente vai falar um pouco sobre essa esfera, né, do círculo das inteligências e procurar aí mostrar a vocês as diferenças básicas, né, que tem e que muita gente ainda não entendeu entre religião e espiritualidade no campo das inteligências. Então, muito bem, a inteligência espiritual, assim como inteligência emocional, foi desenvolvida basicamente pelo Daniel Goleman, né, com várias obras publicadas, e eu sempre costumo dizer aos meus alunos, né, que inteligência emocional é você se apropriar, ter posse das suas emoções e saber quando, como e com quem reagir. Não é nada fácil, mas entende-se, né, por inteligência emocional essa capacidade que o ser humano tem, e no esporte a gente atribui essa função comportamental e treinamento aos atletas. Temos também a inteligência intelectual, e aí Albert Einstein, um dos primeiros, né, a trabalhar com a questão do raciocínio, da lógica, e ultimamente, aí nos últimos 7, 8 anos, vem se falando muito em inteligência espiritual. Então vamos falar um pouco sobre inteligência espiritual. Se a gente pensar que o ser humano tem, dentro do seu formato existencial e também, por que não dizer psicológico, a necessidade de atribuir sentido. Atribuir sentido, atribuir significado às suas ações e às suas intenções. Não é à toa que os grandes ícones da inteligência espiritual são Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, enfim, tantos outros, né, Martin Luther King. Se a gente começar a pensar aí na história, seres humanos que tiveram em suas jornadas a atribuição do sentido, a atribuição do significado. E aí, quem quiser viajar para Jung pode ir, no processo da individuação, enfim, tem muitos afluentes que essa ideia cruza com a psicologia em suas mais variadas áreas e linhas de pensamento. Muito bem. Agora, uma questão que eu acho importante, talvez fundamental e crucial nessa discussão, é a questão da religião. Religião. A inteligência espiritual significa religião? A religião que eu sigo, que o atleta segue, ou não? A resposta é não. A religião, ou a religiosidade, como alguns querem, é um dos caminhos que podem ser utilizados nesse processo de atribuição de sentido. Quais são os outros caminhos? As crenças, as superstições, as crendices, né? A gente cansa de ver jogadores entrarem em campo com o pé direito, dando 3 pulinhos, ou o goleiro que coloca ali algum objeto de referência pessoal e de segurança dentro do gol, onde ele entende, na sua crença, que a presença daquele objeto vai garantir que o gol esteja fechado, né, que nenhuma bola entre. Enfim, tem várias criações e várias atribuições. Agora, o que a gente tem que entender, né, e obviamente sempre respeitar, porque isso é uma escolha individual, o objeto, a religião, uma crença, uma superstição, são caminhos fundamentados, né, individualmente, e que a conclusão, o ponto de chegada de todas essas crenças e hábitos é a questão da segurança. Já há estudos concluídos, né, e formatados sobre como a questão da religiosidade, como um dos afluentes à inteligência espiritual, promove psicologicamente estados de concentração, imersão, foco, concentração, né, e segurança interna. Se a gente for pensar, olha que interessante, é através de um instrumento
que gera um significado para o atleta, esse significado produz uma resposta psicológica. Ah, professor, mas isso é religião? De novo, não é religião. O fundamento da questão não é religião. Aí o outro deve me perguntar, né? Uma outra dúvida. Professor, mas e se a gente é ateu? E quem é ateu? Veja, é o que eu digo sempre. Há muitas pessoas que não acreditam no inconsciente da psicanálise. Mas há uma linha que estuda e há os psicanalistas. Então é importante que a gente se ocupe da compreensão do significado. Não necessariamente é uma linha de vida, é uma linha pessoal. A gente tem que fazer aquela redução, né, gente? A gente precisa se afastar um pouco dos nossos conceitos para poder entender a expressão e o fenômeno. Né? Já diria aí a velha e boa fenomenologia, né? Então, a gente precisa entender o que se passa e olhar, né, dentro de uma perspectiva de pesquisa, de compreensão do comportamento humano no esporte. Então, assim como eu brinquei agora, né, com a questão do inconsciente, vamos lá. Falando em aparelho psíquico, se a gente quer pensar em sexualidade, em libido, por exemplo, a genitalidade é uma forma, é um afluente da sexualidade, que é o impulso de vida, a autoimagem, o autocuidado, a autoestima. A genitalidade é um dos afluentes que nos leva, né, efetivamente até a nossa sexualidade. A religiosidade, da mesma forma, é um afluente da espiritualidade. Ah, professor, mas falar em espírito, espiritualismo, isso aí não é religião? Não, não é. Não é religião. É muito e tem muito mais a ver com crenças e capacidades e suporte interno do que a figura de Deus, a figura de Jesus, a figura de Buda, a figura de Alá. Isso são veículos. O que nos interessa aqui, enquanto pesquisadores e profissionais da área da psicologia do esporte, é entendermos o sentido, o significado que esses símbolos, que essas condutas são utilizadas e o que isso gera aos atletas em termos de psicologia, de emoções, de aspectos mentais e de confiança interna. Então vejam, religiosidade, crenças, superstições, crendices, né, são compostos que são conectados ou interligados à questão da inteligência espiritual, de novo, que é o campo incumbido dentro do círculo das experiências de atribuição de sentido do fazer. E o fazer bem feito, e o fazer de forma inteira. Não à toa, né, que esses ícones que eu comentei com vocês, Madre Teresa, Martin Luther King, Gandhi, são ícones da questão da inteligência espiritual, não por lidarem ou, de alguma forma, passarem, né, cruzarem a questão da religiosidade, mas a forma pela qual eles se colocam dentro de suas causas e dentro de seus princípios. É isso que nos interessa na escuta, no discurso de um atleta, quando nos diz sobre religiosidade, sobre o campo da superstição e o sucesso que essa união gera em termos de comportamento, de pensamentos, de crenças, de pensamentos automáticos, pensando num viés cognitivo, é a análise do comportamento, que muitas vezes tem em si, né, uma causa inicial que é associada a essa questão da inteligência espiritual, que atribui ou ajuda a atribuir sentido às ações. Tá bom, pessoal? Espero aí que esses breves 10 minutos tenham ajudado vocês a entender um pouquinho melhor. E há muitos livros sobre inteligência espiritual, uma temática que eu recomendo muito a todos do esporte que possam ler, que possam acompanhar, possam compreender, porque é contemporâneo, é necessário e, sem dúvida nenhuma, é de um caráter de produtividade inquestionável. Um abraço, pessoal. Obrigado.